Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao módulo de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal. Meu nome é Júlia Laura, sou secretária-geral do Diretório Acadêmico Vital Brasil Filho e sou membro da comissão organizadora da 44ª Semana Acadêmica Américo Braga, que é a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense. E, em nome do diretório, eu queria dizer que nós somos muito gratos pela presença de vocês aqui, ouvintes e palestrantes. Bom, o tema da nossa primeira palestra é Principais fatores que contribuem com a contaminação do alimento, com o professor Jorge Luiz Fortuna. O professor Jorge Luiz Fortuna, ele também já foi do nosso diretório acadêmico, então a gente tem aqui um retorno do nosso querido professor. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Medicina Veterinária pela UF, mestre e doutor em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em Educação para a Gestão Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Educação Científica em Biologia e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e Microbiologia Integrada de Alta pela Faculdade do Sul da Bahia. Atualmente, ele é professor adjunto do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, ministrando as disciplinas de Microbiologia, Biologia dos Fungos, Microbiologia dos Alimentos, Imunologia, Parasitologia, Bioética e Monografia, além de ser coordenador do curso de pós-graduação. E ele ainda é coordenador do projeto Fungos Extremos e do projeto do Jardim Botânico na Universidade do Estado da Bahia. Professor, seja muito bem-vindo. Muito Se o senhor obrigado, quiser gente. palestra, fique à vontade. Antes de tudo, é um prazer estar aqui, né? A nossa casa. Muito obrigado, viu? Bom, vou compartilhar então logo a tela, né? Que é melhor, e depois a gente fica no nosso bate-papo ao final. Vai ter algumas perguntas depois no final, né? Isso, isso. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, que a gente vai anotar tudo e vai passar para o professor ao final da palestra. Então, beleza. Então, pode compartilhar, por favor. Uhum. Já foi aí? Foi. Eu vou me remover, vou ficar aqui embaixo. Qualquer coisa é só chamar, viu? Vamos lá, gente. Já foi apresentado, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Jorge Fortuna, mas a maioria dos meus colegas e amigos me conhece como Magu. Bom, eu vou falar sobre os principais fatores que contribuem com a contaminação dos alimentos e vou tentar mostrar um pouco daquilo que a gente sabe. Eu tenho certeza que a maioria já deve ter visto, né, esses termos em livros, em artigos, ou até mesmo em aulas, né? São 4 termos que são bastante difundidos nas publicações. Mas, de maneira geral, esses termos apresentam o mesmo conceito, que refere-se realmente a um grupo de doenças, né, ou sintomas, ou condições clínicas que afetam o trato gastrointestinal e que são transmitidas pela ingestão ou de água ou outro tipo qualquer de alimento que esteja contaminado, né, por micro-organismos patogênicos, ou então suas toxinas, ou também por substâncias químicas. Então, esses termos todos que são bastante utilizados, hoje em dia, que a gente está vendo em moda é o primeiro, né, doença de transmissão hídrica e alimentar, mas os outros 3 termos também a gente encontra por aí. Então, a gente já sabe, né, o que são essas doenças. Há um tempo atrás, era bem mais simples, tinha-se o termo toxifecção alimentar, que era subdividida em infecção alimentar e intoxicação alimentar, certo? No caso da infecção alimentar, era a ingestão de alimento contaminado pelo patógeno, ok? E esse patógeno, então, se multiplicava no trato gastrointestinal. Exemplo, tinha a salmonela e a Escherichia coli. Já no caso da intoxicação, seria a presença da toxina no alimento, que foi produzida por algum tipo de patógeno. Então, o patógeno contaminava o alimento, no seu metabolismo ele acabava liberando toxina no próprio alimento. Poderia, por algum tipo de processo, né, físico ou químico no próprio alimento, destruir os patógenos. Porém, essa toxina não vai ser destruída
por esses processos. Então, ocorre então a ingestão do alimento com a toxina daquele patógeno. Então, nesse caso, exemplos clássicos são dos clostrídios e do Staphylococcus aureus. Tá bem? Porém, hoje em dia, algumas publicações faz um novo tipo de rearranjo, né? Um novo tipo de subclassificação sobre essas doenças de transmissão alimentar. Então, nós temos 4 tipos, 4 subdivisões sobre elas. Que seria a toxinose, a intoxicação química, a infecção alimentar clássica e a infestação. No caso da toxinose, seria a intoxicação alimentar, onde iria ser o alimento contaminado com a toxina produzida pelo patógeno. Okay? Então, alimento contaminado pela própria toxina do patógeno. Já difere da intoxicação química, que ela pode ser subclassificada em 3 outros tipos: a de origem, a adicionada e a produzida. A de origem é porque a toxina já está no alimento, ela não foi produzida por algum patógeno. Então, no caso de plantas tóxicas, no caso de peixes venenosos ou tóxicos, e no caso também de alguns cogumelos, onde as pessoas, né, confundem se o cogumelo tem toxina ou não e acaba fazendo uso alimentar daquela espécie e se intoxicando. No caso também de plantas, ocorrem alguns riscos também, né? Principalmente, atualmente, nós temos as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e as pessoas leigas podem levar a esse erro, né? De consumir uma planta pensando que ela seja alimentícia, mas, na verdade, ela é tóxica. Na questão da intoxicação química adicionada, é quando o alimento recebeu a adição de algum produto químico. Então, um exemplo, agrotóxico, né? Principalmente em verduras e legumes. E a produzida são aqueles alimentos que, após o processamento, né, ou armazenamento, eles acabam produzindo biologicamente, bioquimicamente, substâncias tóxicas, como aminas biogênicas ou micotoxinas. Tudo bem? Então, existe essa classificação diferenciando os tipos de intoxicação. A infecção é a infecção clássica, né, que é a multiplicação do patógeno no trato gastrointestinal depois de consumir o alimento contaminado por esses patógenos. Depois, ela pode ser classificada como invasiva e não invasiva. A invasiva, o patógeno no trato gastrointestinal vai invadir, né, o epitélio, vai invadir a mucosa intestinal. Já não invasiva é quando o patógeno, na luz intestinal, ele produz e libera a toxina. E no caso da infestação, é quando o alimento, né, esteja com larva, ovos ou parasitos, e nesse caso, então, também vai levar a uma parasitose, que seria a doença. Tá? Então, essa nova classificação que a gente começa a ver nas publicações sobre doenças transmitidas por alimentos. Bom, e falando de alimentos, falando da classificação das doenças, né, como chegar a um alimento de qualidade? Então, existem 2 conceitos muito importantes, que são muito difundidos para quem começa a estudar a questão de qualidade do alimento, que são a segurança dos alimentos, que em inglês é o food safety, e a segurança alimentar, que no inglês é o food security. São conceitos diferentes, mas a escrita em português se assemelha muito, né? E a gente acaba se confundindo. Mas são conceitos bastante importantes para que, ao final, né, se encontre um alimento de qualidade. O que é um alimento de qualidade, então, né, que eu estou falando? Bom, além dele ter os nutrientes, né, característicos daquele alimento, ele tem a questão de características sensoriais, que há alguns anos, no século passado, era usado de características organolépticas, mas hoje em dia se usa o termo sensorial, que é o odor característico, a sua cor característica, o seu sabor característico, né? A firmeza do alimento e, logicamente, esse conjunto todo, a sua aparência.
alguns termos podem se juntar, por exemplo, odor, sabor, tem um saboroma, né, que também é um termo bastante usado. Então, para se chegar no alimento de qualidade, né, nós que trabalhamos com alimentos, a gente tende, né, levar a importância desses conceitos. O primeiro, que é a segurança dos alimentos, o food safety, né, ele vai estar relacionado ao controle do alimento adequado ao consumo. Aquele alimento, ao chegar no consumidor, ele tem que ser um alimento de qualidade. Como é feito isso? Em toda a cadeia produtiva daquele alimento, existe controles de prevenção de contra a contaminação física, química e biológica daquele alimento. Então, desde lá do campo, né, a sua produção, o transporte do alimento, o armazenamento, o preparo nas cozinhas, né, e até a mesa, esse alimento tem que ter uma qualidade, né, física, química e biológica. Tá? Então, isso é segurança dos alimentos, é o food safety. Já no caso da segurança alimentar, seria uma estratégia, né, para que todos os cidadãos tenham direito, né, a um alimento de qualidade, seja ele nutricionalmente equilibrado, uma quantidade suficiente para saciar a sua fome, né, e que esse acesso a esse alimento de qualidade seja permanente. Então, isso engloba, então, o quê? O acesso ao alimento, a quantidade adequada, a disponibilidade, a sustentabilidade e a solidariedade. Então, existem dois termos, né, que às vezes a gente pode se confundir, mas eu tentei aqui explicar de um jeito que a gente depois nunca mais confunda. Eu reconheço que até eu confundo às vezes, tá bom, gente? Vamos lá. Então, quais são os fatores, né, que contribuem para que o alimento seja contaminado? Um dos principais fatores disso é a água. Se o alimento estiver bom, mas que a água de preparo do alimento estiver contaminado, existe um risco enorme que, ao final, né, daquele preparo, o alimento também esteja contaminado e impróprio para o consumo. Então, isso leva a uma outra questão, que é a carência que existe no nosso país ainda sobre saúde pública e saneamento básico. Então, o pessoal que trabalha com alimentos tem que também conhecer um pouco sobre saúde pública, né, saneamento básico. Então, eu trouxe aqui um mapinha simples, né, mostrando as regiões do nosso país, que é um tamanho continental, tem diferenças culturais, etc. Mas vocês veem que a gente, em média, nós temos 83% ainda, né, falta ainda bastante lugares que não chega água. E os lugares que chegam água também falta saneamento básico, né, falta esgoto. Então, isso tudo leva a uma condição de aumento, né, de doenças, não somente de doenças de transmissão hídrica ou de alimentos, mas de outras doenças. Mesmo assim, no Sudeste e Sul, né, com 90% já de água, a gente ainda encontra nessas regiões, né, locais que não têm acesso à água e não têm saneamento básico. E pesquisas já feitas mostram que a água não tratada, né, e a falta de esgotamento custa ao SUS, né, mais de 1 bilhão por ano. Então, a questão de saúde, ela também tem que pensar na prevenção da doença, ok? Então, nesse caso aí, existe um gasto na saúde devido à falta de uma prevenção contra a doença, ok? Outro problema muito sério ainda no Brasil é a questão de alimentos sem inspeção. Nós estamos vendo aqui cenas, né, fotos, que parecem tiradas, né, de pinturas da Idade Média. Ainda tem várias regiões do Brasil, principalmente interiores do Brasil, onde os animais são abatidos, né, ao chão, são abatidos na terra, com nenhum preparo das pessoas que fazem o abate, não tem nenhum tipo de higiene. O pior de tudo
que eu acho também é a questão que a população acha isso normal. Eu moro aqui no interior da Bahia e a gente vê isso, né, que a população acha isso muito normal. Nós tínhamos um professor, o Teófilo, ele falava que a cultura brasileira era somente de ver preço. E acaba sendo que um abate clandestino, né, geralmente o preço dessa carne, desse alimento, vai ser muito mais baixo do que aquele alimento, aquela carne que passou por todo o processo industrial, né, de abate até chegar ao mercado. Então, as pessoas acham, né, que o preço que seja mais importante. Então, a gente tem que mudar essa cultura, né? E faz parte do nosso papel de profissional tentar mudar isso. Então, os alimentos contaminados, de forma geral, né, vai levar, então, às doenças do trato gastrointestinal. E também ingredientes e aditivos contaminados que vão ser colocados naquele alimento. Às vezes, alimentos não estavam contaminados, mas tais ingredientes levam, então, ao alimento ser contaminado. Okay? Então, esses são alguns fatores. Outros fatores que temos é a questão de práticas inadequadas de manipulação. É importante que todos os profissionais manipuladores de alimentos tenham cursos de qualificação, sejam treinados, né, para que diminua o risco de contaminação. A questão também de manipuladores infectados. O manipulador que esteja doente, ele tem que ser colocado em outra seção que não manipule alimento, né? Existe também, em tempos, em períodos, eles têm que fazer exames completos para saber se tem alguma doença ou não, tá? Então, isso também é importante. Contaminação cruzada. Aqui a gente vê um erro clássico, né, que é o uso de tábua de madeira. Na cozinha, não se pode usar nada de madeira. Uma coisa é usar madeira, tábua de madeira em casa, né, no churrasco que você está fazendo na sua casa. Na sua casa, você é responsável pela sua comida. Agora, um restaurante, uma cozinha industrial, uma cozinha de escola, uma cozinha de hospital, não pode ter nenhum tipo de apetrecho de madeira, não pode ter faca com cabo de madeira, não pode ter nenhum utensílio de madeira, tá bom? E a contaminação cruzada seria o quê? É quando um alimento não contaminado entra em contato com alguma superfície que estava um alimento contaminado. Isso acontece muito com usa a superfície com alimento cru, e esse alimento cru ele contém uma microbiota endógena dele, né? Contamina aquela superfície. Se aquela superfície não for higienizada, você colocar ali um alimento já cozido, e a gente pensa que o alimento cozido, né, ele esteja sem patógeno, mas ele colocando aquele alimento cozido sem patógeno em uma superfície que for usado o alimento cru, aí então ocorre a contaminação cruzada. Mesma coisa com o utensílio. Você usou a faca com alimento cru, depois você vai usar a mesma faca sem higiene em um alimento já cozido. Alguns restaurantes, indústrias, estão usando superfícies ou tábuas de cores diferentes para cada tipo de alimento, numa tentativa de diminuir a contaminação cruzada. Outros locais que têm uma área maior de cozinha, se usa a área de alimento cru e a área de alimento cozido. Então, com isso, evita mais ainda, né, a questão de contaminação cruzada, que é um dos maiores fatores de contaminação de alimento em cozinhas. O uso de recipientes tóxicos para armazenamento. O ideal seria vidro, né, mas se usa muito plástico. O plástico está aí no mundo, está sendo usado direto. Mas existem alguns plásticos que são tóxicos aos alimentos, né? Passam toxinas para os alimentos, e outros não. Então, os plásticos lá, no fundo de um copo, por exemplo, num copo plástico, você vai ver esse sinal. O sinal aqui é que esse plástico pode ser reciclável, o sinal dessa setinha, e o número é o tipo de plástico, né? O tipo de polietileno que ele foi feito. Então, para alimentos, os mais seguros são os 2,
4 e o 5, tá? Então, 2, 4 e 5 são os plásticos mais utilizados para alimento, principalmente aqueles vasilhas que se leva a micro-ondas. Então, perceba se aquela vasilha que vai ao micro-ondas seja desta numeração. Se for de outra numeração, o calor pode liberar toxina que vai contaminar o alimento. A limpeza e desinfecção ineficiente, a limpeza antes de começar o trabalho, a limpeza durante e após, né, o término do serviço, ela tem que ser eficiente. Bom, aqui eu trouxe mais fotos, são fotos de internet antigas, né, mostrando o que os fiscais, às vezes, encontram nas cozinhas de restaurante, lanchonete, né? A gente vê alguns absurdos aí, né? Alimentos misturados, alimentos com baixa refrigeração, sem tampa, sacos plásticos que não são transparentes, é uma geladeira que tem de tudo, né? E panelas embaixo da pia. E olha que bonito, papel jornal, né? Forrando a bancada. Aqui temos um balde com pano de chão com água. Então, são alguns absurdos que podem ser encontrados em alguns estabelecimentos que comercializam alimento. Então, veja os absurdos que a gente pode ver, né? Uso de madeira em cozinhas. Isso aqui ficou lindo, é um plástico que a tiazinha até fez ali um cortezinho para enfeitar, né? Aqui são dois erros. Primeiro é o plástico usando para forrar uma bancada, né? E essa bancada sendo de madeira. Então, nada certo, né? Olha o estado das panelas e onde estão guardadas. E por último, só para lembrar, né? A cozinha tem que ser limpa, não com vassoura, mas com pano úmido. Okay? Bom, esses são alguns casos aí que vocês podem encontrar. Bom, aí o alimento foi contaminado, né? Bom, faz de conta que chegou lá um alimento que está contaminado, ou tem uma microbiota, né? Todo alimento cru vai ter uma microbiota pertencente a ele. Então, quais são os fatores que fazem que proliferem, né, e sobrevivam esses agentes patogênicos que já se encontram no alimento? Primeiro, é quando tem uma preparação de grande quantidade. Isso acontece muito em festas, né? Festas agropecuárias, então, desculpa, ou então festas em fazendas e sítios para famílias, buffets, né? Ou buffets, seja lá como se fala isso, mas geralmente o preparo é de grande quantidade de alimentos. E essa preparação de grande quantidade de alimentos leva-se tempo, né? Geralmente é uma preparação feita com excessiva antecipação, às vezes um dia antes do consumo daquele alimento. Os alimentos, às vezes, ficam em temperatura ambiente durante muito tempo, ou então são resfriados em panelas grandes. Então, ali naquela panela vai ter níveis de temperatura diferentes que vai levar, né, se aquele alimento estiver contaminado, ao favorecimento de aqueles patógenos se multiplicarem. O descongelamento inadequado é um outro fator que pode levar à sobrevivência e à multiplicação desses patógenos. O congelamento adequado tem que ser overnight, isto é, durante a madrugada, né, da noite para o outro dia. O aquecimento, a cocção insuficiente, a temperatura de cocção, de cozimento, tem que chegar ao interior do alimento, porque aquele alimento ele tem uma microbiota. Então, se a temperatura não chegar no seu interior, não vai matar, não vai destruir aquela microbiota. Tá joia? Nós temos aqui dois casos, né? Eu sei que a maioria aqui gosta de um bom churrasco, mas o bom churrasco saudável é aquele que está ao ponto, né? Então, a gente tenta evitar essa carne mal passada. Lógico, se você tem certeza da condição da carne, né, se ela foi inspecionada e tudo, condição do manipulador, do churrasqueiro, então aí você pode se arriscar. O reaquecimento do alimento. Então, o alimento, ele sobrou durante a refeição, vai ser refrigerado, né, e no outro dia vai ser consumido. Então, se for um alimento com a peça muito grande, o ideal para ele ser reaquecido
fatiá-lo, né? Ou diminuir em menores porções. Que seja guardado já em menores porções, porque quando for reaquecê-lo, fica mais fácil da temperatura de reaquecimento atingir o interior do alimento. O ideal é acima de 64 graus Celsius, né? Para que destrua os patógenos. E, por fim, também a má conservação e armazenamento do alimento pode levar, né, à sobrevivência e proliferação desses patógenos. Se vocês derem uma googada, vocês pedirem lá no Google armazenamento em geladeira de alimentos, vai ter um montão de esquema, né, do ideal para se guardar os alimentos em geladeira. É bastante clássico isso. Bom, e como a gente vai controlar, né, essas formas de evitar essa contaminação do alimento, evitar a proliferação desses patógenos, evitar a sobrevivência desses patógenos? Aqui não está em ordem, ok? Mas existe uma ordem aqui somente de encaixe, mas ela aparece, né, em vários momentos. Então, o primeiro, a obtenção de matéria-prima. Se a matéria-prima não estiver boa, dificilmente o produto final será bom também. Okay? A outra, como é que foi feito o processamento do alimento. Então, é uma forma também de sempre controlar, né, isso. Como está sendo feito o armazenamento e estocagem, desde lá da indústria até no mercado, né, e até em casa. Como é feito o transporte de alimento. Como é feito o transporte de alimento lá do abate até a indústria que vai processar aquela carne, depois da indústria até a chegada no comércio, e depois do comércio até a chegada à sua casa. Quer ver um exemplo clássico? Quem vai fazer compra no mercado, eu, por exemplo, aprendi durante o curso que o ideal é deixar os produtos que necessitam de refrigeração ou congelamento por último, porque você já pega ele e vai para o caixa. E a gente vê no mercado pessoas que vão no setor de laticínio, né, setor de carne, produtos refrigerados primeiro. Aí fica mais de uma hora rodando no mercado pegando outras coisas, e esses alimentos que necessitam de temperatura baixa, está ganhando temperatura, está ganhando calor. Ok? Então, até nisso, né, é importante saber como comprar. Então, como é que está sendo feita a comercialização do alimento, né? Como é que está sendo lá o seu balcão, se ele necessita de temperatura baixa, como é que está a temperatura daquele balcão, qual a quantidade de alimento que pode ficar naquele balcão, conservação do alimento, e também o uso de agente de cura. Lá na indústria se usa processamento de alguns produtos, né? Como salaminho, né? Que se usa agentes de cura. Então, essas são as principais formas de controlar esse alimento. Bom, para chegar aos parâmetros, quais são e como são os parâmetros de qualidade para o alimento, né? Ele vai depender, primeiro, de leis. Então, uma legislação forte. E nós, no Brasil, temos leis fortes, né, que assegura, né, essa segurança dos alimentos em questão de qualidade. Logicamente que uma lei ela depende muito do sistema de fiscalização. Não adianta você ter uma lei se não há um sistema de fiscalização forte. O que falta no Brasil, talvez, que eu veja, é mais mão de obra na fiscalização. Mas isso é algo que a gente pode discutir. E com isso, né, juntando esse princípio de legislação com fiscalização, você, então, vai ter parâmetros de qualidade para os alimentos, desde a sua produção, processamento, comercialização e até lá o local de consumo. Então, vou dar aqui alguns exemplos bem rapidinho. Vocês que já estão aí na área já sabem, né? Essa é a nossa, eu chamo que essa é a nossa Bíblia, né? É o nosso Google da época, é o RISPOA. Tudo que eles queriam responder sobre algum tema ligado, né, à inspeção, a gente procura no RISPOA. Tá joia? Então, o RISPOA é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Temos do leite, né, o Regulamento Técnico, o RETIC,
que é a Instrução Normativa 7677, traz todo lá as características da qualidade de um bom leite. E temos os padrões microbiológicos de alimentos, logicamente, eu tenho que puxar a brasa para a minha área, que é a microbiologia, né? Que é a RDC 331, junto com a Instrução Normativa 60 de 2019. E quem faz essa fiscalização, né, sobre essas leis? É o Ministério da Saúde, com a Anvisa, né, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além dos serviços de vigilância sanitária de cada município. Então, isso tudo, né, é uma grande rede que tem a característica de fiscalização dos produtos alimentícios. Bom, eu trouxe aqui, então, algumas coisas importantes que a gente tem que pensar também como universidade, né? Universidades baseia-se em um tripé chamado ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente aqui não está somente falando de ensino. Como a gente viu, nós temos vários problemas que são de comunicação com a população. Então, eu acho que nós, da universidade, além do ensino, né, nós temos que continuar fazendo as pesquisas e temos também que dar um foco na extensão. Então, a universidade, o nosso curso, né, que trabalha com a área de alimento, ele tem que saber a tecnologia do alimento, ele tem que conhecer, né, quais são as principais análises microbiológicas de alimentos, quais são as principais análises físico-químicas de alimentos, e tem também que avançar em cursos de extensão à população. Pode ser através de oficinas, cursos, né, palestras, e a divulgação científica. Hoje em dia nós temos vários tipos de redes sociais, né, que estão fazendo um certo tipo de divulgação científica. Então, vou mostrar aqui algumas coisas que a gente faz aqui em nosso laboratório. Então, esse foi um dos nossos primeiros trabalhos aqui. Eu cheguei aqui em 2006. Então, a gente começou a analisar água de coco, que era vendido em carrinhos de ambulante. É um carrinho de ambulante que fica parado em certo ponto, ou ele vai empurrando esse carrinho, onde tem uma serpentina, né? E o coco é furado, a água de coco passa por essa serpentina. Creia-se que o interior ali, ao redor da serpentina, tem esse gelo e a água sai geladinha. Então, a gente fez isso com 16 pontos, né, de vendedor de água de coco. Fizemos vários tipos de repetições nas análises, aqui no centro de Teixeira de Freitas. Fizemos também uma avaliação higiênica dos manipuladores, né, como é que eles estavam vestidos, como é que eles manipulavam, se manipulava dinheiro ou não, a frequência de limpeza. E, então, a gente fez essa avaliação e viu que tinha vários problemas. Então, a gente viu aqui, né, a classificação estava péssima, ruim, irregular, só tinha 6% de boa. E a gente vê aqui os resultados. Então, a gente tirou daquele carrinho uma amostra de manhã e uma amostra à tarde. Vê que a temperatura da água, tinha uma que estava a 20 graus a temperatura da água. pH também alterado, né? E aqui, coliformes termotolerantes. Então, tinha bastante água de coco contaminada por coliformes. Então, a gente aqui, como é do curso de ciência biológica, a gente não trabalha somente o produto de origem animal. A gente faz análise de alimentos de forma geral, ok? O outro trabalho foi com mel, aí sim de origem animal, né? Esse trabalho aqui foi do mel comercializado. A gente fez análise tanto do mel industrializado, vendido nos mercados, como também, né, do mel que é vendido de forma informal, clandestina, né? Com vários tipos de vasilhas. Foi uma loucura isso, mas a gente encontra isso em várias cidades dos nossos interiores. Tá bom? Então, o maior problema foi de bolores e leveduras. Lógico, o mel ele tem ação antibacteriana, né, boa. Então, o que a gente mais encontrou foi bolores e leveduras. Tanto no mel formal quanto no informal. Tá? Então, um trabalho que foi feito aqui também na região. O outro foi da análise microbiológica da água de cozinhas em cantinas de escolas do município. Esse, a gente
Ainda bem que não encontrou nada de errado nas águas, mas aí a gente fez também palestras para a direção e o pessoal que trabalhava em cozinha. Fizemos folders explicando, né, a questão da importância da análise da água, da questão da contaminação da água. E também fizemos um curso, né, uma palestra sobre a limpeza das caixas d'água. Como é que faz a limpeza da caixa d'água, em quanto tempo tem que fazer essa limpeza. Então, isso foi um trabalho de extensão. É esse trabalho que é também importante para as pessoas conhecerem, né, a importância da higiene dos alimentos. Esse foi de iogurte, foi interessante, foi feito análise de iogurte vendido nos mercados. Então, a gente vê que o maior problema aqui são de bolores e leveduras, mas teve alguns contaminados com coliforme termotolerante. Tá? Então, por exemplo, essa marca aqui estava sempre imprópria. Né? Tinha outras marcas que não. Então, aqui tem marcas conhecidas do Brasil toda e tem também marcas regionais. Tá bom? Então, aqui o número de foto padrão. Aqui a questão da consideração do que ele leva em consideração, né, na hora da compra. A maioria é preço. Então, cai de novo naquilo que eu falei, né? A cultura brasileira é o preço. Não quer saber de data de validade, por exemplo. Tá? Não quer saber de valor nutricional. Ele quer saber o preço. O preço que é importante para ele. Então, aqui também, forma de armazenamento, temperatura, o que eles veem ou não. Outro foi de mãos e luvas, esse também foi um trabalho de iniciação científica. Esse aqui foi um trabalho feito em uma praça pública aqui do município, que é uma praça central aqui no município, que lá tem barracas que fazem comércio de alimentos para consumo, né? Cachorro-quente, acarajé, carne, hambúrgueres, pizza. Então, tem várias barraquinhas. E o maior problema dessa praça, que a gente, aqui, a gente, como pesquisadores, né, extensionistas, a gente sempre reclama com a prefeitura, é que não existe ponto de água para essas barracas. Então, eles trazem água de casa para fazer higiene. Então, a gente começou a fazer análise das mãos e luvas desses manipuladores. Então, em questão de avaliação de higiene sanitária da barraca, né, metade estava excelente e bom, e a outra metade estava de irregular para péssimo. Então, tinha barraca muito boa e tinha barraca totalmente destruída. Né? Um detalhe mais importante que a gente achou nesse trabalho foi que a gente fez pesquisa tanto na mão esquerda e na mão direita. E a gente perguntava, você é destro ou você é canhoto, sinistro, né? Aí, mesmo assim, a gente anotava e depois fazia análise lá. Então, a gente viu que o destro, né, a mão mais contaminada do destro realmente era a mão de trabalho, era a mão que ele mais usava. Já o canhoto, e a maioria dos canhotos acaba sendo ambidestro, não tinha a maioria da contaminação na mão esquerda. A maioria da contaminação era em ambas. Tá? Então, mostra que o uso da mão do destro, né, a mão direita vai estar sempre mais contaminada que a mão esquerda. E aquilo coliforme termotolerante, né? A mão do destro mais contaminada e a mão do canhoto, as duas estavam contaminadas do mesmo modo. Então, mostra que até coliforme termotolerante tinham nessas mãos. Esse é o trabalho até que saiu na revista da UF, né? Da Faculdade de Veterinária. O outro foi de manipulador de merenda escolar, também de escolas aqui. Então, aqui fizemos somente com merendeiras. Alguns apresentavam coliformes totais. Aqui, quase metade das escolas tinha pelo menos um manipulador com coliformes em suas mãos, mas nenhum com termotolerante. E aqui a classificação, né, dessas cozinhas, dessas escolas, em relação à higiene. Então, de boa excelente, 30%, e o restante de regular a péssima. Foi feito também um folder que foi distribuído, foi feito também cursos para esses
manipuladores e manipuladoras, um manual de boas práticas de higiene em cozinhas. Esse também foi o trabalho de iniciação científica, tá? Mostrando aí o que deve e o que não deve ser feito nas cozinhas. Esse aqui é um trabalho muito legal, foi feito com aquelas maionese artesanais. Aqui, a lanchonete da cidade, você compra lá o sanduíche e ganha um sachê ou um pote de maionese feita no próprio local, aquela maionese verdinha, né, de salsinha. Aqui são os tipos de potes, né, e saquinhos que eles colocam essa maionese. E foi feita, então, a análise microbiológica dessas maioneses. Olha que coliforme termotolerante na maionese. Tinha lanchonete, que tinha um certo cuidado, né? Mas todo local que faz maionese artesanal, o risco é imenso de contaminar essa maionese. Então, o Staphylococcus aumentava isso. E é uma moda danada aqui. E o nosso último trabalho, que foi de TCC, a professora Carmela até participou da banca, né? E deu várias contribuições para isso, foi a análise microbiológica de leite cru comercializado de forma clandestina no município de Ibirapuã, que é um município aqui da nossa região do extremo sul da Bahia. Nós, alguns anos atrás, já tínhamos feito isso aqui em Teixeira de Freitas, que também temos aqui comércio informal de leite cru, passam em motos vendendo, e esse foi feito em Ibirapuã. Está nessa revista, está nesse número novo da higiene alimentar. Então, aqui foram feitos em 3 pontos, né, que fazia comércio desse leite cru. Na própria fazenda de leite, vendia-se leite cru também para a comunidade. Em uma residência da cidade, vendia leite cru. E um ambulante também, de moto, né, passava para a cidade vendendo leite cru. Então, vocês veem que tem um alto número de coliformes totais, coliformes termotolerantes e estafilococos. Fizemos também a bioquímica das colônias, das unidades formadoras de colônia, né? Então, a maioria Enterobacter. Tínhamos também encontrado Escherichia coli. E o interessante é que a gente fez o seguinte: a gente pegou duas amostras e, ao mesmo tempo que fazia a análise microbiológica dela, uma parte dessa amostra foi fervida durante 5 minutos. E após 5 minutos de fervura, retiramos a amostra para análise. E vimos que a importância da fervura, né, de um processo físico, né, em um alimento cru, um processo físico matou esses patógenos. Tá? A fisicoquímica não alterou muito, mas a microbiológica alterou simplesmente com o processo de fervura por 5 minutos desse leite cru. Então, curso de oficinas, então esse aqui foi curso feito com merendeiras do município, daqui de Teixeira de Freitas, ensinando como é que lava a mão, dando palestras sobre alimentos, contaminação. Ao final desse curso, foi um curso de 2 dias no nosso campus, eles vinham lá, assistiam o curso. No final desse curso, a gente fez uma caixinha. A gente sabe que existe certa timidez e vergonha, né, das pessoas que estão fazendo o curso de perguntarem. Então, aí a gente fez uma caixinha onde elas escreviam uma pergunta sem se identificar, a gente colocava naquela caixinha e depois a gente tirava as perguntas para tirar as dúvidas, que sempre são dúvidas muito boas, só que as pessoas pensam que são dúvidas bobas. Foi feito também um cartaz que foi colado em todas as cantinas e cozinhas das escolas para lembrar a importância, né, das boas práticas de higiene. E também um folder que foi distribuído nessas escolas sobre as boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. Tá? Então, mais uma vez, o trabalho de extensão, tentativa de levar esse conhecimento, né, para quem realmente preciso levar. Bom, depois de falar isso tudo, gente, para não esquecer, né, que a gente falou um montão de coisa, então, está em dúvida, lembre-se de 4 coisas importantes para evitar a contaminação de alimentos. Primeiro é higiene. Então, higiene pessoal, higiene do local, higiene de utensílios. A higiene é importante. Depois, separar alimentos
tipos de alimentos e separar alimento cru de alimento cozido. Outra, temperatura de cozimento. A temperatura de cozimento tem que chegar ao alimento todo, tem que chegar ao interior do alimento. Então, temperatura de cozimento, temperatura de reaquecimento, ok? E, por último, que não pode esquecer também, é a questão do armazenamento, né? Refrigeração. Tá joia? Então, esses são os 4 pontos que a gente não pode esquecer na questão de higiene dos alimentos. Para terminar, eu quero prestar homenagem, né, à Faculdade de Veterinária da UF, onde eu me formei em médico veterinário, eu fiz mestrado aí na higiene veterinária, fiz depois doutorado também na higiene veterinária. Todos os meus amigos e amigas são de vida, eu tenho aí no curso de veterinária, né? Meu grande mestre Robson, que me orientou também no mestrado, me orientou no doutorado. Amigos de caminhada, né? A Carmela, a Carmelita, grande professora, grande amiga, foi da minha turma, né? Então, eu não posso esquecer dessa homenagem. Ao professor Alfredo, né? E o Fernandão. Aí era o tempo que eles faziam doutorado e a gente fazia mestrado. Nesse tempo usava pochete. E aqui, ó, o teletrinho, para quem não sabe o que é isso, né? Era o WhatsApp da época. E, logicamente, os intervets da vida, né? Por favor, quem nunca foi no intervet, vá, viu, gente? Senão não tem história. E também homenagear esses mestres que passaram por mim, eu passei por eles, a gente tem um pouquinho de cada um, com certeza. Mestre Zander, grande baterista, grande tricolor, amante da Escola de Samba Mocidade Independente Padre Miguel. Mestre Carlinhos, quem é da antiga, que nem eu, lembra dessa aula tão esperada que a gente tinha de ir no mercado aí de Niterói, aquele mercado de peixe de Niterói. Ele dava uma aula prática sobre, meu Deus do céu, comércio de peixe, né? Aqueles cortes errados, aquele tipo de vendia peixe X como Y, as fraudes que existiam no pescado. O grande mestre Teófilo, que foi meu primeiro orientador de TCC na monografia de graduação. Fique firme, fique firme. E o mestre Carmona, né, grande conhecedor do pescado, conhecido no mundo todo aí como o grande pesquisador de parasitas de peixe. Sempre vão deixar saudade, mas o legado deles está aí na Faculdade de Veterinária. E a minha amiga Luciane, né, veterinária também da UF, trabalhadora, pesquisadora lá da Fiocruz, que esse ano, infelizmente, nos deixou vítima da Covid também. Bom, para terminar, queremos vacina no braço, né, e comida no prato. E deixo o meu obrigado aí ao pessoal da Semambra, a UF, que é a minha casa, ao Diretório Acadêmico Vital Brasil, onde também fiz parte com muita honra, a Atlética da Veterinária, né? E quem quiser depois contato comigo, quiser um pouco mais sobre esses artigos, eu mando com muito prazer. Meu e-mail é isso aí, magofortuna@gmail.com, e meu Instagram, o Instagram do laboratório é esse aí. A gente se encontra lá, então. Vamos às perguntas, pessoal. Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua palestra, foi excelente. Um tema, Valeu. Sim, de extrema importância. E é uma honra ter o senhor de volta aqui na nossa Semambra. Isso aí, o senhor já sabe, o senhor é de casa. Vou adicionar a professora Carmela também para ela fazer um agradecimento, algumas considerações sobre a palestra. Bom, obrigada, professor Jorge Luiz, que eu vou chamar de amigo, porque, como ele disse, é meu amigo, né, de faculdade. Estudamos aí, tivemos uma trajetória aí, ao construir nossa carreira como médico veterinário. Gostaria, em nome de toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense, agradecer
a sua participação, a sua contribuição com o nosso evento, seu pronto atendimento, essa demonstração de carinho e respeito que você tem pela nossa instituição. Parabenizá-lo pelo tema de extrema relevância que trouxe, né, para ser explanado, apresentado no nosso evento, um tema importante na área de alimentos, e a forma como foi colocada, com diversos exemplos práticos, dados importantíssimos, e parabenizá-lo também pelo trabalho que é desenvolvido, né, essa oportunidade que nós tivemos de acompanhar os seus trabalhos e ver como você tem a preocupação de levar isso para a comunidade, para a população. Isso é muito importante, né? Então, essa preocupação de levar a ciência de uma maneira mais fácil, para educar a população, e dessa forma você está auxiliando, né? Está enaltecendo a ciência e auxiliando na prevenção das doenças de origem alimentar. Parabéns mesmo, muito obrigada, tá? Passo a palavra agora para a Júlia. Nós temos duas perguntas. Ver se chegou mais alguma, são duas até agora. A primeira delas, professor, começa assim com a consideração. A cultura que temos em relação à preparação dos alimentos realmente parece ser um grande dos desafios para a segurança dos alimentos. Quais estratégias o senhor considera que sejam mais eficazes para mudar essa cultura? Eu acho que o senhor abordou mais assim para o final da palestra, mas só para a gente... Sim, tudo bem. Antes de tudo, Carmela, obrigado, viu, Carmela? Foi feito com muito carinho, né? Você sabe que eu tenho um carinho enorme pela UF, né? Poxa, como não ter, né? A gente viveu aí. Observamos isso e chegamos a comentar em off. Carinho, dá para observar até pela confecção do material que você trouxe para ser apresentado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, e vai ser sempre uma honra, né, a gente permitir isso. Eu vou contar uma coisa para você. Quando a gente estava na graduação, teve um evento lá no antigo auditório Américo Braga, um evento de aniversário, eu acho, da Faculdade Veterinária, e trouxe um montão de gente da antiga, né, um dos primeiros, né, que foram do curso, tudo. E, poxa, a gente se vê lá, né? A gente se vê, poxa, tomara que no futuro, né, eu também possa dar uma contribuição para aqueles também que estão sentados ali naquele banco assistindo isso, né? Eu acho que é um papel nosso, né, como professor, como profissional, como cientista. Eu sempre falo, nada tem que ficar engavetado, tudo tem que ir a público, né? Então, se a gente pode contribuir, se eu posso contribuir, então vamos contribuir, e com amor, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos lá, essa pergunta, essa resposta, né, a questão do preparo do alimento, né? É complexo pra caramba, eu acho que a gente... esse papo é um papo muito bom para a mesa de bar, que aí a gente vai tomando uma cerveja, vai conversando, cada um vai falando as suas hipóteses sobre isso, né? Eu acho que um dos princípios seria educação. Talvez pareça um clichê, mas não é clichê, gente. Não é clichê. A educação é ver o que o outro faz. Então, se você educa uma criança que é importante ela lavar a mão, aí essa criança vai ver aquela professora, antes de comer o alimento, ela não foi lavar a mão, então ela vai ver um exemplo que não é feito. Então, o exemplo, né, educação se faz com exemplo. Então, eu acho que a educação de alimento, qualidade de alimento, tem que estar lá na base. Por exemplo, a escola que meu filho estuda, tem, às vezes, chama os pais não para dar aula, mas dar tipo uma palestra, ou então para falar algo sobre o que ele sabe, né? Então, eu vejo pais levando, às vezes, receita, né, para fazer com os alunos. Eu acho super legal. E lá é legal que todos os alunos estão de touca, né? Então, então, o aluno já sabe a importância daquela touca. Eu não sei se vocês viram um vídeo, há um tempo atrás, nas redes sociais, de uma funcionária colocando a coxinha naquele papelzinho que protege a coxinha. Não sei se você viu esse vídeo. Esse vídeo é sensacional.
ele devia ser passado para todos os cursos de veterinária, nutrição. A pessoa está de máscara, a pessoa está de touca, a pessoa está de jaleco, ela está usando uma espátula. Não, máscara não estava não, mas estava de touca, jaleco, luva, espátula. Ela pegava a coxinha, ela pegava o papel, aí para separar aquele papel, ela assoprava. E depois pegava com a espátula a coxinha e colocava no papel e guardava. Sensacional. Ela sabia tudo, menos que o seu sopro leva patógeno para o papel. Esqueceu de informar isso a ela. Então, ela sabia o básico, né? Então, é um trabalho que ele tem que ser feito todo momento. Todo mundo que trabalha na indústria, todo mundo que trabalha com alimento, processamento alimentar. Não adianta você explicar, dar palestra, a pessoa vai aprender naquele momento, mas ele tem que estar sendo inspecionado na prática o tempo todo, e para isso que existem os gerentes, né, que vão gerenciar isso para educar, para qualificar. Não é para dar bronca, não é para dar esporro, nada disso. É para qualificar. Olha, cara, olha, não é assim, está tudo certinho, só falta um detalhe. E assim vai. É um trabalho braçal. Mas tem que ser feito, tá? Então, desde a escola até a indústria, até nas nossas cozinhas, né? Sim. Mas realmente é um trabalho árduo. O senhor comentou na palestra, inclusive, assim, eu achei muito pertinente a questão da diferença, né, da nossa cozinha de casa com a cozinha industrial, porque na nossa casa a gente está responsável só realmente por nós mesmos. Então, é aquela cultura, né, da colher de pau, que a gente faz brigadeiro, usa tábua de madeira, mas ali a gente está expondo a gente. Agora, quando a gente tem essa responsabilidade realmente com o outro, e às vezes um contingente muito grande de pessoas, às vezes pessoas imunossuprimidas, crianças, idosos, isso já muda realmente de figura. Sim. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção realmente do quanto que você está expondo o outro, dos riscos que você também está expondo, até a questão também de responsabilidade social, né? Isso é muito bacana da saúde pública. Você quer ver uma coisa muito legal na saúde pública? São os restaurantes self-service. Sim. Quando começou o restaurante self-service, aquilo era uma loucura. O restaurante self-service, quando começou, década de 90, 80, não sei quando foi que começou, nossa, aquilo ali era um ninho de patógeno. Hoje em dia, eu acho uma segurança enorme no restaurante self-service. Né? Tem bandejas em banho-maria, né? Tem uma prateleira que, mesmo que a pessoa fale, evita o esperdigoto no alimento. As porções que estão naquela bandeja não são grandes porções e são trocadas, né, em tempos. Então, isso é trabalho de quem? É um trabalho profissional, que foi feito aos poucos, mas foi feito arduamente. Lembra que eu falei? É um trabalho que foi sendo trabalhar o tempo todo até chegar, não o ideal, mas a melhoria sempre, né? Sempre a melhoria. Então, se eu chego num self-service, não tem aquela bancada de banho-maria ou de aquecimento, eu não como. Porque aquele banho-maria ali é primordial para manter. Não é manter a temperatura do alimento boa, não. É primordial para evitar a proliferação de patógenos. Entendeu? Então, isso é importante. Então, a pessoa que estão comendo lá não sabe disso. Mas o profissional que está responsável por aquela cozinha, ele tem que saber disso. Com certeza. Eu acho que a gente tem evoluído bastante, acho que essa evolução aí é constante. Eu fico muito feliz de ver que a gente já chegou muito longe, né? Comparado assim, que era alguns anos atrás, essa evolução é bem rápida. Com certeza. A nossa segunda pergunta no trabalho desenvolvido com água de coco, vocês fizeram rastreamento para descobrir a fonte de contaminação por coliformes ou tem alguma suspeita? Com certeza temos suspeita. Esse trabalho foi muito legal, gente. Esse trabalho foi feito até pela minha esposa, né? Na época, ela era minha aluna, mas aí esse trabalho envolveu tanta gente que a gente se casou. Bom, esse trabalho, a gente fez entrevista com os manipuladores, com os donos das carrocinhas. E naquele checklist ali da higiene, tinha pergunta sobre a higienização dos carrinhos.
E teve alguns interessantíssimos, né? Que tinha um que higienizava até com shampoo, limpava. Não, eu faço questão de limpar com shampoo e tudo, tá? Mas nenhum falou que fazia limpeza da serpentina. A serpentina, ela, como limpar com a serpentina, né? Um produto químico, você vai ter que usar uma solução de cloro, né? Hipoclorito, alguma coisa. Nenhum falava isso. Então, e fora os locais que os cocos ficavam, né? Os cocos ficavam parados no chão. Essa carrocinha tem um compartimento para colocar o coco, né? Então as pessoas faziam higiene do lado de fora da carrocinha, mas lá de dentro nada. As carrocinhas tinham o furador de coco, então ficava assim exposto, né? No meio ambiente que era de rua. Então, furava lá o coco, pá, né, e passava. Então, o que estava contaminado naquele furador de coco, entrava em contato com a água, e você viu que aí colocava vários cocos ali, com várias árvores na serpentina, ficava armazenado na serpentina. Vocês viram que teve árvore de coco com temperatura de 20 graus. Então, o gelo, ele comprava só de manhã o gelo, mas depois da tarde, ó, não tinha condição de comprar de novo gelo, né? Comprar o dia todo, ficar comprando gelo, ele vai pagar para a gente tomar água, né? Então, tem vários problemas. Então, eu acho que, por exemplo, eu adoro água de coco, professor, não vou tomar água de coco. Vai, toma, mas faz que nem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e praias do Nordeste, é o local mais higiênico para tomar água de coco. Porque ele vai lá, corta o coco e te dá o coco. Uhum. A água no interior do coco está estéril, né? Então, você vai consumir água in natura, na hora lá, sem problema. Agora, passar pela serpentina, não, eu não tomo. Eu não tomo. Que nem antigamente tinha, não sei se vocês lembram, em alguns supermercados, tinha uma máquina que fazia suco de laranja. E eu não tomava de jeito nenhum que suco de laranja. Os sacos de laranja ficavam no chão, né? Aí eles colocavam a laranja inteira naquela máquina, não tinha nenhum processo de higienização daquela máquina e de laranjas, e era amassado tudo, casca, laranja, tudo, né? As pessoas achavam aquilo uma maravilha. Mesma coisa, caldo de cana. Caldo de cana eu parei de tomar há anos. Eu não sei de onde vem a cana, né? E vários restaurantes, se você vê, as canas ficam no chão, esperando a hora dele ir para aquele local para ser moído. Então, gente, a gente tem que trabalhar também com caldo de cana aqui também. A gente fez um caldo de cana. E tem também problemas. Tá? É a nossa cultura de feira, né? O pastel com caldo de cana. É muito presente. Gente. Não, eu falo, a gente tem muita sorte. Eu acho que a gente que come na rua é que nem bêbado criança, né? Papai do céu que cuida. A minha esposa fica doida comigo, porque ela fala assim, pô, você come cada coisa na rua e trabalha com alimento, tecnologia. Aí eu falo, pô, mas lá da fome, aquele alimento cheiroso pra caramba, né? Pô, você acaba se arriscando. Então, sério, eu já me arrisquei várias vezes por causa de uma comida que me encheu os olhos. Mas depois que a gente come, a gente fica preocupado. Nada que um Floratil não resolva no final. Com certeza, professor. Mas o caldo de cana eu parei de comer por causa da doença de Chagas. Eu acho muito preocupante. Sim. Com certeza, quando a gente começa realmente a ver os riscos, lógico que a gente não vai deixar de fazer tudo, né? Porque se a gente for também evitar todo tipo de risco, aí não tem como. Fica paranoico, né? Não pode também ficar paranoico. Mas, assim, tomar alguns cuidados ou outros nunca é demais. Aqui, por exemplo, na cidade tem um mercado municipal, né? E tem umas comidas ótimas aqui, né? Então, eu tô até com saudade. Tem mais de 1 ano e meio que eu não vou lá, né? E lá, final de semana, desde quando eu ia lá para comer uma rabada, comer uma comida assim mais quente, né? E, pô, é muito bom. Mas, infelizmente, né, com essa pandemia, eu estou estou bastante isolado. Mas sinto falta. Mas acabo fazendo em casa. De vez em quando eu faço uma rabada, faço uma feijoada. Eu gosto de fazer comida, mas eu gosto de fazer comida pesada. Essa com fazer comida, arroz e feijão todo dia, eu não gosto não. Vai fazer uma rabada, né, um mocotó, aí comigo mesmo.
Bom, professor, eu acho que de perguntas eram essas, então a gente já conseguiu sanar todas as dúvidas. Passo a palavra agora para a professora Carmela, se ela quiser fazer alguma consideração final, e te agradecer mais uma vez pela excelente palestra. E o senhor, assim, é sempre bem-vindo, todas as edições do Semambra, fique sempre à vontade para voltar para o nosso evento. Eu só me O senhor já foi do senhor, diretório. mas senhor não, cada vez que me fala senhor, nasce o cabelo branco aqui, rapaz, é impressionante isso. Não, excelente, Magu. Mais uma vez agradecer e parabenizá-lo, admiro muito seu trabalho, muito mesmo. Essa preocupação, como eu falei, essa preocupação em educar a população é de uma extrema contribuição, né? Então, parabéns mais uma vez e obrigada. Obrigada. Isso aí, cara. Obrigado a vocês, viu, Júlia, e a toda a equipe que está aí nos bastidores, né? Eu entrou em contato comigo, o pessoal fantástico, né? A Carmela, que eu chamo de Carmelita, muito obrigado também pelo meu nome ser lembrado aí por vocês, tá bom? Pensem sempre, né? Todo trabalho de pesquisa que vocês fizerem, pensem sempre na contribuição que vocês vão dar à sociedade, tá bom? Seja num simples folder ou num simples cartaz, mas tente se comunicar fora dos muros. Eu acho isso importante, né? Para não ficar somente entre os pares, porque nós já sabemos, muita coisa que eu falei aqui, tá chovendo molhado, isso já sei. Tá, sabemos, né? Fora da academia, né? Isso, tá dentro da academia, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade com a sociedade. Não precisa fazer um projeto de extensão. Todas essas extensões que a gente fez aqui, na nossa pesquisa aqui, eu não tenho nenhum projeto de extensão, eu só tenho projeto de pesquisa. Só que dentro do meu projeto de pesquisa tem uma linhazinha, puxa um pouco, né, para levar algo para a mais, tá? Porque a gente sabe também que tem a questão burocrática, né? A gente fazer um projeto de pesquisa em uma faculdade, tem que fazer projeto, tem que mandar lá mandar para tal setor, não sei o quê, aí tu vai fazer extensão, aí tem que fazer a mesma coisa. Pô, isso cansa. Então, deixa eu somente a pesquisa, dentro da pesquisa, eu coloco lá um enfoque extensionista, tá? Logicamente, tem gente que trabalha somente com extensão. Louvo e adoro. Acho até muito mais importante do que a pesquisa. A gente consegue observar a sua paixão. Pois é. A gente fez um trabalho aqui com água de rio, de uma comunidade ribeirinha de um rio. E as pessoas usavam aquela água do rio. Então, a gente ensinou as pessoas a importância de lavar o reservatório que elas usam e a importância de ferver a água antes do uso ou filtrar. Para continuar usando, continue usando, mas filtre ou então ferva antes de uso. Pronto. Pronto. A gente não resolveu o problema do abastecimento de água, mas a gente resolveu um problema que era do consumo daquela água. Tá? Então, são essas coisas, né, que são pontuais, que são pequenas, mas vão se juntando a outras, e acaba dando depois uma volta, né, um retorno a quem realmente precisa. Tá? Gente, muito obrigado. Eu sei que você tem tempo aí. Eu gosto muito de falar. O professor tem essa mania de falar muito, né? E também quando encontro pessoas assim que a gente se encaixa, né? Tem uma certa química legal. Carmela, Júlia, o pessoal todo aí. Um beijão a todo mundo. Obrigada, professor. Obrigada, Magu. Obrigada. Valeu.